Oi, pessoal, tudo bem? Bom, boa noite para todos vocês, né? Meu nome é Júlia Andrade, eu fiz um convite aí para que todos viessem assistir o nosso webinário para o CACD, né? O webinário que vai dar aí uma série de dicas para que vocês possam seguir para as provas da diplomacia, tá bom? Eu vou aguardar um minutinho até o pessoal chegar todo, enquanto eu vou ditando algumas diretrizes para explicar a vocês como que funciona todo esse nosso webinário, como é que é a nossa dinâmica de aulas, e aí já parte para o material, tá? Bom, é o seguinte, essas gravações que vocês estão vendo aqui, elas são feitas ao vivo, a gente compartilha material com vocês aqui, daqui a pouquinho eu vou abrir uma abinha para compartilhar material, tranquilo? Essa prova do CACD, né, como a gente já sabe, o que a gente mais vê em termos de dificuldade, aliás, a prova toda é muito difícil, a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase é de chorar. Mas é um sonho para muita gente e vocês apostam, estão em busca aí das melhores dicas. Nosso webinário de hoje, ele tem o quê? 1 hora para cada professor, tá certo? Então eu vou conversar 1 hora sobre língua portuguesa e interpretação com vocês. Vou falar um pouquinho da prova de português como um todo. Amanhã, parece que tem mais português com o professor Marco Antônio, né? Até porque o português é a prova que abre os trabalhos do CACD, né? Vamos dizer assim, por hábito. Então, nós vamos falar sobre as dicas aí que eu tenho de interpretação, algumas coisas assim. Tem material para vocês acompanharem, que é o meu material de slide, que está logo no link. Tudo fica acima, né? Nessas tarjinhas aí verde e tal, que são os comandos do Pontos Concursos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o português. Eu vou compartilhar um material aqui. Se ficar ruim, é só aguardar um pouquinho. Bom, o que a gente vai esperar para a prova de língua portuguesa da primeira fase do CACD, tá? Então, o que a gente tem que esperar é o seguinte. É uma prova que vocês já sabem, né, que é bastante cheia de textos. Tem muitos textos. Então, normalmente, o que vocês fazem em tese? Né? Vocês tentam peitar esses textos na marra. O que a gente chama de peitar textos? Normalmente, os alunos tentam ler esses textos na íntegra antes de fazer os exercícios. É normal que você pegue o primeiro texto, que você leia muito bem, que você parta para o segundo texto, que você leia, e depois, à medida que você for lendo cada texto, você vai resolvendo as questões, tá? Nem sempre dá certo esse tipo de conduta, porque você acaba espelhando aquilo que todo mundo faz, tranquilo? Depois, se você tiver curiosidade, entre lá na página do Ponto, no YouTube, para você assistir uma aula que eu gravei de 1 hora e pouquinho, se alguém não viu, com mais dicas de interpretação, tranquilo? Primeira coisa, prova de língua portuguesa do CACD. O pessoal se esmera muito com a biografia, não é? Tem que ler, tem que aprofundar e tal. Vem cá, uma prova para a qual você tem cerca de 50 dias para executar, é impossível você fazer isso para tudo. Então, qual que é o objetivo, né, de um curso que a gente quer dar aqui no Ponto, chamado Pulo do Gato para o CACD? O nome é até vulgar, Pulo do Gato, mas a gente está aproveitando exatamente a semântica desse nome, tá? Te ensinar caminhos para você encurtar toda essa gama de estudos que você tem. Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, língua portuguesa. Primeiro, vou ensinar você a conhecer as provas do CESP e a entender qual é a peneira que você deve fazer. Desde o momento que você estuda, vai fazer as suas escolhas em língua portuguesa, não é? Até o momento que você vai executar a prova. Então, primeiro eu vou passar pelos slides, depois eu vou demonstrar nas provas do CACD mesmo, tá bom? A aplicação disso. Então, vamos lá. Prova de português do CACD. Você tem que ter 2 diretrizes. A prova do CESP trabalha com três filosofias bem costuradas. Uma interpretação que não é subjetiva, é muito objetiva, tá? A gente vai entender por que é muito objetiva, porque ela parte de instrumentos de interpretação que são próprios da língua, tá certo? Tirando a parte de interpretação, você tem o quê? Análise linguística, que é diferente de análise gramatical. Geralmente, as provas do CESP para concursos públicos, que não são do CACD,
dividem muito bem análise gramatical e análise linguística. Por quê? Se cobra muito regra gramatical naquelas provas dos outros concursos, tá certo? E ali se vai se cobrar, por exemplo, uma regra envolvendo pontuação, uma regra envolvendo o uso da crase, etc. Em análise linguística, o que cai mais para vocês, em maior número do que nas provas comuns do CESP, você já não vai mais ver a pontuação dentro das regras de pontuação. Você vai ter que compreender qual é o efeito que a pontuação, por exemplo, causa num texto poético, tá certo? Você tem que aprender, por exemplo, a descrever o uso da linguagem e não a prescrever. Por exemplo, você não parte da regra para o texto. Na prova do CACD, você parte do texto para compreender o efeito. O fenômeno linguístico ali se instaura. Por isso que, preste atenção no que eu vou te falar, se você estudar muito gramática para o CACD, você corre o risco de fazer uma péssima prova nas poucas questões de língua portuguesa que existem. Você sabe que a prova, em sua maioria, é de interpretação. Eu posso contar 80% da prova em interpretação pura, tá? Então, se você estudar gramática, ficar muito presa a regras, você corre o risco de jogar por terra o seu exercício. Por quê? Você vai chegar com muito conteúdo à prova e muitas vezes o examinador coloca você num ambiente em que aquela regra não acontece. Ele quer que você descreva um fenômeno, que é exatamente uma exceção à regra, tá bom? A minha aula hoje não é de gramática, tá? Quem vai cuidar da gramática, eu vou falar análise linguística, quem vai cuidar da análise linguística é o professor Marco Antônio, né? Ele que vai trabalhar primeiro alguns elementos de base gramatical, é necessário que ele faça isso, depois que ele vai partir para a análise linguística. Mas o foco é a interpretação objetiva com a análise linguística, tá? Você vai entender daqui a pouquinho o que é interpretação objetiva. Então, aqui eu separei para vocês, em 2 slides, vocês podem fotografar, podem isolar, aquele programa todo de língua portuguesa é um programa muito grande, composto por uma erudição dentro das terminologias técnicas do português muito profunda e pouco clara. Então, o que foi que eu fiz para vocês? Eu fiz um balanço, uma peneira, o que realmente é cobrado na prova de língua portuguesa. Interpretação de texto, de diferentes gêneros. Você vai interpretar texto em prosa, tá? Peraí que acho que caiu aqui um pouquinho minha conexão. Deixa eu compartilhar novamente. Engraçado, desculpem, tá? O meu computador não tá querendo mais abrir meu material, perdão. Mas não tem problema, não. Meu material tá aqui em cima, vocês podem acompanhá-lo por aqui. Eu vou falando, tá? Pra gente não perder tempo. Que aí vocês não vão perder tempo com nenhum tipo de coisa. Engraçado que realmente não tá abrindo. Agora deu para poder negar. Enfim, coisas do computador, tá? Eu vou falando. Mas, enfim, olha só, o que vocês vão encarar na prova de língua portuguesa? Interpretação de texto, gente, muito objetiva. É o que eu vou treinar com vocês. Depois, o que vocês vão ver mais? Vocês vão encarar funções da linguagem. São todas as funções da linguagem? Detalhe, não. Quem for esperto, preste atenção, tá? Eu tô sem material, mas eu lembro o que eu fiz. Quem for esperto vai prestar bastante atenção nessa questão da função da linguagem. A banca cobra muito funções da linguagem em relação aos textos literários que ela coloca. Então, é muito importante você estudar função metalinguística, tá, gente? Tudo bem? Função metalinguística. É muito importante estudar função poética, tá certo? Por quê? Porque você tem muita... função poética não é só da poesia em si, né? Porque o modernismo, ele instaura vamos dizer assim, toda uma desconstrução daquilo que é só poesia, daquilo que é só prosa. Então, a função poética está onde está a arte. Então, é bom você estudar a função poética, tá certo? E é bom você estudar a função emotiva. Por que função emotiva? Como tem muita escrita poética, existe muito aquela interpretação sobre o papel do eu lírico, tá? Do eu poético. Acho que todos vocês sabem disso que eu estou falando, tudo bem? Tranquilo? Então, gravem para mim. Função metalinguística, função poética.
e função emotiva. Essas 3 funções tem que estudar bem. Em vez de dar todo o leque de funções, não, foca essas 3 funções. Depois, vocês precisam também aprimorar o estudo de vocês em funções da linguagem. Eu vou chamar de forma vulgar de funções da linguagem para eu simplificar. Tranquilo? Sobre as funções da linguagem, o que vocês têm que saber? Em vez de ficar estudando tudo sobre funções da linguagem, anotem algumas que são muito importantes. Metáfora e metonímia praticamente não são muito cobrados no CESP. Mas eu estudaria metáfora e metonímia porque é a base das funções da linguagem, tranquilo? E também porque são funções complicadas. Mas a prova do CSD tem uma questão curiosa, por que os professores evitam cobrar metáfora e metonímia? Porque justamente por serem funções complicadas, né, eles têm que ter bons argumentos para sustentar essas 2 funções. É diferente de você cobrar numa prova vulgar para concurso, né, a prova comum, essas funções, porque ali você simplifica a linguagem. Na prova do CACD, não. Você tem textos de uma complexidade muito exacerbada. Então, não. Mas eu estudaria muito aquelas funções que têm a ver com os textos de poesia. Por quê? Essas funções da linguagem, perdão, funções de linguagem não, gente, figuras de linguagem, tá? Eu falei das funções que são emotiva, né, a função metalinguística e a função poética, isso é função. Agora, figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Quais as figuras vocês devem estudar? Paradoxo. Por quê? Toda poesia não, as poesias mais famosas, os poetas mais expressivos trabalham muito com relações de oposição, tá, gente? Tranquilo? Então, os paradoxos, o que é o paradoxo? É aquela oposição impossível. Então, estudem os paradoxos, principalmente em situações que não estão tão claras assim. Às vezes você tem uma situação paradoxal que é perceptível, a banca ataca aquilo ali, eu mostro para vocês depois, tá bom? Então, estudem paradoxos, estudem as ironias, porque a prova trabalha muito com poema modernista, então você tem muito um julgamento irônico, tá? Estudem as ironias, estudem as sinestesias. O que é sinestesia? É a mistura de sensações. Então, você tem muita poesia que o CACD privilegia, que é muito cheia de mistura de sensações, né? Vejam que a banca gosta muito de um João Cabral, gosta muito de... oh, meu Deus, me deu um nome agora, um poeta super difícil, Manuel de Barros, tá? Então, estudem as sinestesias. É muito importante você compreender bem o que é sinestesia, aprender a localizar a sinestesia. Isso no Pulo Gato nós vamos fazer bastantes vezes para ficar nítido para você o que é, tá? A figura é sempre uma prática. Então, também estudem os animismos, né, ou prosopopeias, porque, gente, a poesia, ela tem uma coisa interessante, ela dá vida a seres inanimados às vezes. Então, você precisa entender o que este ser inanimado tem a ver com o que essa ação que este ser está simbolizando representa, tá? Por exemplo, um poema do Drummond que eu deixei para vocês aí, poema de 7 faces. Então, você tem ali, tem um trechinho que diz assim, as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. Então, você tem, as casas espiam os homens, né? Ali, casa não vê, mas você tem o quê? Você tem todo um animismo, né? Em torno daquilo ali. Então, estudem essa figura também importante, tá? E estudem figuras que ajudam a linguagem do poema, que são as aliterações, tá certo? Que vai ser o jogo, né, com as vogais, principalmente, tá bom? Tranquilo? Então, nas figuras são essas que eu separei para vocês, os paradoxos, sinestesias, as ironias, tá? As prosopopeias, né, que são o dar vida a seres que não são animados, porque são figuras típicas da poesia, e toda vez que na prova do CACD se cobra figura de linguagem, vocês podem ter certeza, eles vão bater em cima de uma dessas aí, tá? Então, isso é bom vocês filtrarem. Outra coisa que eu recomendo também filtrar, né, na hora que você for estudar variação linguística, não adianta você estudar a variação chamada linguagem culta ou linguagem padrão, né? Você tem que estudar o coloquialismo, como que ele se expressa, chamada linguagem popular. Como que essa linguagem popular se expressa? Por meio de ditos populares, vamos dizer assim,
de elementos vocabulares regionalistas, tá? Então, estudem bastante essa parte que tem a ver com a linguagem coloquial, que é a linguagem popular, porque a banca vai explorar, e ela explora isso também, naturalmente, nos poemas, certo? Além disso, tá dando para notar, né? Que o meu material, poxa, meu computador não quis mais abrir meu material. A Apple é terrível. Você faz uma coisa num lugar, ela não abre para você em outro. Tô tentando aqui, mas tá difícil. Outra coisa que nós temos, né? Além disso, além disso daí, nós temos também, eu quero que vocês também estudem os modos e tempos verbais. Prestem muita atenção que a banca usa e abusa disso, tá? Modo e tempo verbal apareceu em quase toda a prova do CACD. Quase toda. Quando você estudar modo e tempo verbal, não estudem disso. Vocês precisam apenas entender o quê? O significado dos modos. Principalmente do modo subjuntivo. Né? O que o modo subjuntivo simboliza? Ele simboliza dúvida, tá? Vai simbolizar dúvida, incerteza, insegurança. Cuidado que teve um exercício, por exemplo, em que no CACD pegou o advérbio talvez, que é um advérbio de dúvida, e falou o seguinte, que esse advérbio exigiria que o verbo que viesse depois dele ficasse no subjuntivo. De fato, quando você trabalha com advérbio de dúvida, é normal que o verbo que sucede esse advérbio esteja no subjuntivo. É normal. Talvez ele seja aprovado, talvez seja. Então, é normal que haja essa combinação, que nós chamamos de coerência, tá? É normal. Mas tome cuidado, que nesse exercício, por exemplo, talvez estava muito longe do verbo. Esse talvez recaía sobre um advérbio de causa. Então, a dúvida estava sobre o advérbio e não sobre o verbo. Aí a banca aproveitou que o aluno estuda a regra e trouxe o conceito. Viram o que é gramática descritiva? Você estuda o conceito, mas você tem que prestar atenção se este conceito está sendo executado naquele exercício, tá? Tome cuidado com isso, tranquilo? Quando for estudar tempos verbais, priorizem muito o futuro do pretérito, com todos os significados que ele indica, tá bom? Então, você tem um roteirinho, tô passando para vocês para facilitar. Então, priorizem o futuro do pretérito e os significados que ele indica. Isso aí, as melhores gramáticas dizem para você o que o futuro do pretérito indica, tá? Ele tem 3 acepções, talvez o professor Marco Antônio vai falar amanhã melhor sobre isso. Também estudem, atenção, orações subordinadas adjetivas, tá? Orações subordinadas adjetivas são as campeãs de parecimento nas provas do CESP em qualquer concurso. Na prova do CACD não é diferente, tá? Preciso dar o aspecto semântico envolvendo as orações adjetivas. Tranquilo, gente? Tá dando para notar? Perfeito? Bom, além disso, né? Quando forem estudar funções sintáticas, não estudem funções sintáticas querendo saber, por exemplo, os sujeitos, os tipos de sujeito, o objeto, que é o objeto tal. Sempre que você for estudar função sintática, preste atenção, estude aos pares. Que pares? A diferença de sujeito para objeto direto. Não caiu ainda na prova do CACD, não caiu ainda. Vamos lembrar que nós estamos em 2016, é a função sintática mais importante de 2016. É a que tem sido cobrada em todas as provas. Se tem sido cobrada as outras provas, você, como a prova do CACD cobra pelo menos uma função sintática, eu tenho certeza que eles vão cobrar de vocês a localização do sujeito, que se confunde em muitos casos com o objeto direto, tá? Então, a gente vai trabalhar isso muito no curso. Vai dar o tônus para você não cair nessa armadilha. Isso vai ser trabalhado no curso. Naturalmente, se não for trabalhado por mim, vai ser trabalhado pelo professor Marco Antônio. A minha parte de interpretação. Quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte, quando eu estiver trabalhando interpretação e sobrar um tempinho, eu vou lá e revisito. Nunca é demais, né? Pego a última aula, eu mostro todas as armadilhas e falo, olha, toma aqui, tal, cai desse jeito. Não precisa sofrer com uma montoeira de assuntos, gente, pelo amor de Deus. Quando eu falo para vocês, assim, que dá para encurtar caminho, né, eu não estou aqui dando a cara a tapa à toa. Tanto que eu fiz um vídeo de 1h acho que 29, 1h12, para complementar minha aula, tá? Esse vídeo está gratuito, está nas redes, está na fanpage do Ponto, está na minha, está no canal do Ponto, no YouTube, então você vai achar
lá CACD Interpretação Júlia Andrade, tá bom? Tem mais dicas que eu vou fazer aqui. Então, quer dizer, puxe o seu material, vai trabalhando as funções sintáticas aos pares. Como eu disse, sujeito e objeto é a função sintática de 2016, eu capricharia, é sujeito e objeto direto, são os dois que se confundem. Existe uma situação em que eles se confundem, esse que é o problema. Depois, estudem a diferença de predicativo para adjunto adverbial, sempre foi muito cobrado no CACD. Nossa, mas o que tem predicativo com adjunto adverbial, Júnior? Tem. Predicativo, quando ele é predicativo do objeto, você fica confuso se ele atua sobre o objeto, qualificando aquele objeto, ou se ele atua sobre o verbo. Por quê? O objeto não está depois do verbo. Então, tudo que vem depois do verbo gera uma certa confusão. O que vem à direita do verbo, você confunde. Mas se você pegar o conceito, não vai te atrapalhar. Predicativo e adjunto adverbial. Aprenda a distinguir esses polos de apoio, tá? Se der, ainda gravo mais uma aulinha para vocês sobre isso. Além disso, aprenda a distinguir, preste atenção. Essa é a segunda função mais cobrada em 2016. A do predicativo do objeto não foi cobrada em 2016, não. Ela é presente nos provas do CACD. Agora, uma função muito cobrada em 2016, guarde para você. A diferença do complemento nominal para o adjunto adverbial. Então, minto. A diferença do agente da passiva, diferença do agente da passiva para o adjunto adverbial. Por quê? O agente da passiva ele vai acontecer quando você tem voz passiva, isso é fato, tá? Mas o agente da passiva vem preposicionado. E ele se confunde, em algumas situações, com o adjunto adverbial. Então, você precisa desfazer essa confusão para que você não erre. A minha aposta é que, na prova, um item, se for relacionado à função sintática, vai cobrar de você a diferença entre sujeito e objeto, 80% de chance disso cair, tá? Ou senão vai cobrar de você a diferença entre o agente da passiva e o adjunto adverbial, em situações em que eles se parecem muito, tá bom? E aí, a voz passiva, observar se o verbo está na voz passiva é um grande canal para você descobrir a diferença entre eles, tá? Em uma hora não dá para fazer tudo, senão eu vou falar de gramática, eu não vou explicar a interpretação. Mas então, é isso que eu estou falando para você. Esses assuntos que eu listei são os assuntos que serão mais abordados na prova, tranquilo? Bom, agora eu vou falar do meu dever de casa, que é a interpretação de textos. E daqui a pouquinho eu vou aplicar, porque as provas abrem, meu slide que não abriu, estou muito bravo que não abriu. Enfim, sobre interpretação de textos. Guarde o que eu vou falar, está no seu material e guarde o que eu vou falar. Na hora que você for fazer os itens de interpretação, você vai tomar as seguintes atitudes. Tá certo? Aqui são algumas dicas. Na aula a gente aprofunda e pratica exaustivamente essas dicas ao ponto de você não ter mais dúvida, porque o problema da interpretação é você fazer a interpretação, chegar no gabarito e não se garantir, né? Então vamos lá. Sobre interpretação. Item da prova. Em vez de você ler o texto todo da interpretação, você não vai fazer isso. Você vai ler o item primeiro. Chegue à primeira questão, leia o primeiro item. Observe neste item alguns elementos que te ajudam muito. Primeiro, você vai observar se tem elemento de relevância. Guarde bem o que eu estou falando. Elemento de relevância. O que é elemento de relevância, Júnia? Uma palavra com letra maiúscula, uma palavra em língua estrangeira, algarismos, palavras hifenizadas. Por que eu estou falando isso? Tem várias coisas de relevância, tá? Palavras sob aspas, palavras negritadas. Por que elemento de relevância? O elemento de relevância, gente, é aquele elemento que até o analfabeto enxerga. Só você que estuda muito que não. Quando você observar uma palavra com letra maiúscula, lá no item, você vai ao texto, tentando localizar com a caneta o ponto em que essa palavra está no texto. O que você vai fazer ali? Você vai ler aquele trecho e vai comparar com o item. Por que eu estou falando isso? Porque a interpretação de texto do CETP é coesa, ela não é uma interpretação pulverizada, não, é bastante coesa. Eles usam uma teoria que é baseada num estudo do Humberto Eco, né, sobre os limites da interpretação. Então, eles trabalham de forma bastante coesa. Vá naquele trechinho e compare com o item, caneta a caneta.
se a resposta estiver lá, seu item está certo. Se a resposta não estiver, item errado. Simples assim, tá bom? Essa é a primeira dica. Segunda dica, fique muito atento a elementos que são marcadamente instrumentos de interpretação. Por exemplo, tempos e modos verbais. Os tempos verbais imprimem diferenças de significado conforme você os emprega. E o CESP usa muito bem isso. O CESP copia exatamente a mesma frase que está lá no texto e muda o tempo verbal aqui embaixo. O cara que lê o texto todo não consegue perceber essa... Como é que eu vou explicar? Essa sutileza. Porque ele sai com a interpretação difusa. Aquilo que a escola ensinou para ele, não é? A escola não ensinou a instrumentar o texto. Então, ele não entende pouco de estrutura, entende muito de conteúdo. Então, vai com tudo. Vai com o conteúdo que está no texto, vai com o conteúdo que está fora do texto. Estudou muito para diplomacia, anos estudando. Chega no item, não consegue perceber que no texto, por exemplo, o tempo verbal estava no presente, ao passo que o item trouxe um tempo verbal no passado. O passado é semanticamente diferente do presente. Para o presente ser aceito com valor de passado, você precisa ter pelo menos um advérbio que localize aquele presente no passado, tá? Aí você tem um advérbio lá, em 1960, os militares sobem ao poder, 64, né? Em 1964, os militares sobem ao poder. Aí você tem o sobem no presente, aí sim, aliado à ideia de 64. Então, você tem um valor de passado. Mas se não tiver essas coisas, dá diferença de sentido. Então, fique de olho nos tempos verbais. Outro item também que o CESP trabalha com bastante sutileza são as concordâncias. Muita gente não presta atenção, a concordância é um grande instrumento de interpretação. Como assim? Vou citar um exemplo para tornar a coisa mais prática. Houve uma prova que o CESP fez para um TRT, foi o TRT do Rio, se não estou enganada, e o texto falava sobre a extensão de direitos de trabalhadores para empregados domésticos. Falava isso no masculino. Extensão de direitos, né, dos demais trabalhadores para empregados domésticos. E havia um item que falava tudo que tinha no texto, porém trocava a palavra empregados por empregadas. Esse era o motivo do erro. Por quê? A diferença de gênero ou diferença de número é diferença de sentido explícita. Diferença de gênero ou de número é diferença de sentido explícita, tá? Tudo bem? Então, se nós temos, por exemplo, a palavra no plural, que eu vou comparar com a palavra no singular, na opção, gente, está errado. E tanto que está errado que cabe recurso se a banca der certo. Tranquilo? Porque você muda toda a construção sintática, isso tem efeitos semânticos muito sérios. Tranquilo? Outro dado importante, né? Além de você prestar atenção ao verbo, além de prestar atenção à concordância verbal, esteja atento aos conectores, as conjunções. São todas as conjunções? Não. Existem duas conjunções que o CESP utiliza com muita maestria. Memorize as conjunções causais, é muito importante. E memorize as conjunções concessivas. Conjunções causais e conjunções concessivas. Na prova da diplomacia, a banca não vai ter aquela simplicidade de cobrar a diferença, a similaridade ou a diferença de conjunções, tá? Ela não vai ter essa preocupação, mas ela vai ter uma preocupação bastante interessante. Cobrar de você a interpretação. O que ela faz? Ela copia trechos inteiros de um texto, coloca um conector de causa ali no meio, né? De modo que você lê, vocês fazem uma leitura geral do texto, não percebem um por, que é um conector de causa e explicação. E aí o que acontece? Você acha que está tudo ali, só que aquela relação de causa e efeito não é construída no texto, não existe aquele conector. Mas a banca colocou ali. E aí está errado por isso, porque a atribuição de causa não foi perfeita, tá? Ou senão ela coloca uma conjunção concessiva. Porque as conjunções concessivas são muito discretas, elas são diferentes das conjunções adverbiais, que têm oposição muito explícita. A concessiva não, é uma oposição mais erudita, é mais discreta. Então ela coloca uma conjunção com quanto no meio de uma sentença enorme. Isso acontece sempre quando as sentenças são muito grandes. Toda sentença do CACD é sentença extensa.
mas ela é mais extensa do que as outras. Então, você está lendo uma sentença muito extensa sobre interpretação textual, fique de olho para ver se tem um conector. Se tiver, veja se essa relação é construída no texto daquela forma, tá? Tranquilo? E, por fim, quer dizer, eu já falei tempos verbais, concordância verbal, falei de elementos de relevância, né? Vou falar de mais 2 elementos para eu fechar o blá 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 e partir para a prática. Adjuntos adverbiais de modo. Adjuntos adverbiais de modo, né? Eles são muito... os adjuntos adverbiais de modo, eles modificam a forma como a ação verbal ou estado verbal, né, ali está professado. Então, tomem cuidado, que às vezes o CESP usa com bastante maestria adjunto adverbiais de modo, principalmente aqueles advérbios terminados em mente. E modifica a ação verbal sem você perceber. Por exemplo, lá se enuncia alguma coisa no texto, o CESP vem no item e fala assim, tal coisa acontece principalmente em decorrência de não sei o quê. Esse principalmente, ele precisa estar no texto, ou pelo menos ter algum elemento enunciativo que dê essa ideia de principalmente, de elemento prioritário. Se você não tiver, o item está errado. E a banca chega a situações que são risíveis, quando a gente descobre isso. Ela fala que alguma coisa está explicitamente demonstrada, e quando você olha, não está explicitamente, ela está implicitamente, explicitamente está ali escrito. Ela diz que tal elemento foi trabalhado de forma implícita no texto, de forma implícita, e tem uma locução adverbial de modo. Implícito quer dizer que não era para aparecer, e a palavra está explícita. Então, tome cuidado com os adjuntos adverbiais de modo, eles costumam invalidar questões, tá? Outro dado importante, que eu quero que você tenha consciência dele, né, para a gente finalizar. A poesia se trabalha muito com campo semântico, aquele campo de palavras. Por exemplo, o que é parte de determinado conjunto, que vai de um conjunto de significados. Eu vou citar um elemento bobo, mas na poesia eu mostro depois. Por exemplo, se eu vou falar de crise econômica, palavras que lembram um campo semântico de crise econômica, desemprego, inflação. Vou falar de estudo, né? Concurso público, tá? Palavras que pertencem ao campo semântico de concurso público. Edital, prova, aula, professor, aluno, candidato, inscrição. Perceberam? Então, a banca sempre cobra campo semântico em poesia, e geralmente está sempre certo, tá? Geralmente está sempre certo. Gabarito de campo semântico geralmente está sempre certo. Que a banca diz assim, ao falar, igual um texto lá do João Cabral, ao falar do urubu, que é um personagem do texto João Cabral, sempre recorrente. O poeta fala sobre o profissional liberal, sobre isso, isso e isso, fazendo uma cadeia de significados relativos a este mesmo ser. Certo? Tá? Campo semântico sempre certo, tá bom? E a última dica, realmente, para partir para a prática. É o seguinte, questão de vocabulário. Isso aqui é uma indicação minha, mas você faz da forma que você quiser. Eu deixaria em branco. Questão de vocabulário, eu deixaria em branco, porque a gente acha que domina o sentido das palavras. Tomem muito cuidado. O CESP é muito esperto, ele costuma pegar palavras de uso comum, de um entendimento do senso comum, que nem sempre é aquele entendimento que o CESP está, vamos dizer assim, chamando, requisitando para o momento, tá? Então, eu deixaria a questão de vocabulário em branco, simplesmente para não ter que perder um acerto meu. Vou jogar fora um item que eu teria certeza, deixaria em branco, tá bom? Mesmo tendo certeza, eu sofreria, mas deixaria em branco, tá bom? Agora eu vou praticar. Agora sim, né? Senão eu tenho que validar, que eu ainda tenho 20 minutinhos para colocar a vida em dia. Vamos lá. Bom, esse material aqui vocês não têm, eu vou explicar por quê. Que não, que isso aqui é prova, tá, gente? Eu colhi provas aí, eu peguei uma prova de 2013 são provas, somente vocês têm essas provas em mãos. Mas é só prestar atenção, porque aqui eu não vou escrever nada. Eu vou pegar aqui algumas questões para eu chamar a atenção. Vou começar pela poesia, questão 5, porque a poesia é o seguinte, ela tem um nível de inferência que você pode fazer. O que é nível de inferência? O nível de compreensão, tá? Que você pode exercer fora do texto.
Mas eu vou chamar a atenção de vocês para que vocês possam trabalhar o máximo que vocês puderem dentro do texto, com palavras que de fato estão aqui. Não fiquem preocupados com significado de palavras, significados raros, vocês não vão ter dicionário na hora, né? Estudando é bom a gente baixar, né, algumas coisas, mas senão você vai ficar perdendo muito tempo tentando aí compreender significado de palavras. João Cabral de Melo Neto é o poeta que mais aparece nas provas da CACD, né? Por isso que eu vou abrir minha aula com essa questão 5, que foi da prova de 2013. Como eu disse, não é para ler o texto antes de ler o item, né? Tem que resistir. Vem aqui, ó. Aqui diz assim, depreende-se. O que quer dizer depreender? Você pode fazer uma interpretação um pouquinho fora do que está escrito, tá? Mas mesmo assim, fique de olho no que está de fato no texto, tá bom? Em tese, a depreensão te permite isso. No CESP, essa permissão é muito limitada. Você tem que ir direto para o item, tá bom? Direto para o texto mesmo. Depreende-se do primeiro texto. Então, quer dizer, aí você vem aqui, né, aqui que eu estava, marca aqui, que o poeta João Cabral de Melo Neto e o cronista Rubem Braga liam juntos as provas da obra Dois Parlamentos, porque ambos eram personagens desse poema. Gente, quando vocês fizerem isso aqui, né, primeiro, tá vendo que tem esse elemento em destaque aqui, ó, é bom você destacar porque é um elemento de relevância, né? Tem o nome dos poetas, ok, ele está lá no texto, e tem a conjunção por quê, que é uma conjunção causal, ó, porque ambos eram personagens desse poema. Então, vejam, poderia marcar tempos verbais, tem várias coisas que eu poderia marcar aqui. Então, ó, os poetas, né, liam juntos a obra Dois Parlamentos. Então, vamos ver se tem isso, ó, primeiro poema. Lendo provas de um poema. Com Rubem Braga, o poema do João Cabral, ó, com Rubem Braga, certa vez, lia em provas Dois Parlamentos. Ele lia em provas Dois Parlamentos, tá? Então, quer dizer, eles liam juntos Dois Parlamentos e não as provas. Perceberam a sutileza? Ó, eles liam juntos Dois Parlamentos e não em provas. E lá diz, ó, lia em provas. Eles não liam as provas. Tá bom? Tranquilo? Eles não liam as provas, tá? Então, cuidado, já tem esse problema. Aí ele diz assim, porque ambos eram personagens desse poema. Então, você agora, o que você vai fazer? Buscar se essa leitura acontecia por causa disso. Tem que ter essa relação. Então, vem cá, ó. Com Rubem Braga, certa vez, li em provas Dois Parlamentos. Ponto. Na manhã, Ipanema e verão, em volta do alto apartamento, sem que carniça houvesse perto, sem explicação, todo um elenco de urubu se pôs a rondar a cobertura, em voos pensos, como se farejassem a morte no texto que estávamos lendo, e se a inodora morte escrita não fosse esconjuro mais treno. Preste atenção que, embora minha leitura tenha sido rapidinha, ele não diz que eles liam isso aqui porque eram personagens. Está vendo por que enfiado aqui? O CESP, ele vai introjetar a conjunção que você não estava esperando, tá? Tudo bem? Então, esse item 1 está errado por isso, tá certo? O item 2. No segundo texto, ao informar que o urubu é funcionário, veterano e convicto profissional liberal, o poeta quer, assim, transmitir a rotina, a experiência e a autonomia do urubu no período das secas do sertão, quando a morte dos animais por fome e sede aumenta a oferta de carniça de que se alimenta. Isso aqui eu vou explicar bem rapidinho. No segundo texto, né, de fato, o poeta fala assim, ó, durante as cercas do sertão, de urubu livre, passa funcionário. O urubu não retira, pois prevendo cedo que lhe mobilizarão a técnica e o tato, cala os serviços prestados e diplomas, que enquadrariam no melhor salário, e vai acolitar empreiteiros da seca, veterano, mas ainda com zelos de novato, aviando com eutanásia o morto incerto, ele que no civil quer um morto claro, embora mobilizado nessa ação, nesse urubu em ação, reponta logo o perfeito profissional. Veja aqui, ele chama o urubu de funcionário, de veterano, de convicto profissional liberal, que está aqui no finalzinho, ó, um convicto profissional liberal. Isso aqui, gente, é campo semântico.
90%, para não falar 100%, eu adoraria falar 100%, não tenho medo, né? Pelo menos todas as provas que eu vejo, quando tem campo semântico, o item está sempre certo, tá? É claro que se eu tivesse um tempinho maior, eu iria interpretar aqui, mostrar, mas isso aqui, o restante, ele vai interpretar o que o poema diz, exatamente o que o poema diz, tá? Quando você notar, ó, ele está chamando o urubu, é lógico que a poesia vai criar campo semântico pela figuração, tá bom? Não vai criar campo semântico urubu, ave, entendeu? Tá vendo? No sentido denotativo, objetivo da linguagem, não. Ele vai criar campos semânticos metafóricos, né? Urubu é um funcionário, um profissional liberal da seca, entendeu? Então, geralmente, esse item está sempre certo. Item 3. Ele diz assim, no primeiro texto, lá no primeiro, o poeta demonstra apreensão ao perceber um elenco de urubus, né? A circular sobre a cobertura de um prédio e receia que as aves estejam indicando a iminente morte de um dos escritores, como um presságio. Como é poesia, e você está vendo o examinador afirmar isso categoricamente, ó, o poeta demonstra apreensão ao perceber um elenco de urubus, versos 6 e 7, a circular sobre a cobertura de um prédio. E ele receia que as aves estejam indicando a iminente morte de um dos escritores. Tá vendo? Vamos ver? Então, se há esse presságio. Com Rubem Braga, certa vez li em provas 2 parlamentos, da manhã, Ipanema e verão, em volta do apartamento, sem que carniça houvesse, ó, não tinha carniça, sem explicação, todo um elenco de urubu se pôs a rondar a cobertura em voos pensos. Ele só diz que viu isso uma manhã em Ipanema no verão, tá? Que viu os urubus a rondar a cobertura em voos pensos, como se eles farejassem a morte no texto que eles estavam lendo. E se a inodora morte escrita, se não fosse esconjuro mais treno. Veja, gente, que ele diz que é sem explicação. Tá vendo a palavra aqui negando o item? Você não tem um item aqui falando que ele estava apreensivo. Você tem uma descrição do que estava acontecendo, não é? Uma descrição, narração do que estava acontecendo. Então ele não demonstra essa apreensão. Não há o receio, porque ele diz que é sem, e também não dá para saber se é morte dos escritores, porque ele diz que os vão sem explicação. Então não existe explicação por que aquele elenco de urubu estavam ali. Perceberam como é que não precisa ficar lendo o texto todo? É só você ir de acordo com o que o item comanda? Então é errado o item 3. Vou para o item 4. Né? Ele diz assim, ao afirmar no segundo texto que o urubu vai acolitar os empreiteiros da seca, o poeta ironiza, né? Ele faz um jogo, aí uma ironia, ironiza aqueles que lucram com a longa estiagem sertaneja, comparando-os à ave. Ora, aquilo que eu falei com vocês, existe a depreensão possível e a depreensão impossível. Por exemplo, o item 2 o item 3 é de uma depreensão impossível porque ele dá uma explicação e o poema diz que não tem explicação. Então eu não posso concordar com esse item, porque está claro no texto, não tem explicação. O item 3 vai tratar o urubu, vai falar que o urubu vai acolitar os empreiteiros. De repente você não sabe o que é a palavra acolitar, mas quer dizer acompanhar, auxiliar, tá? Mesmo que você não saiba, vem aqui, ó. Durante as secas do sertão, o urubu, de urubu livre, passa a funcionar. O urubu não retira, pois prevendo cedo que mobilizarão a técnica e o tato, cala os serviços prestados e diplomas que enquadrariam no melhor salário. E vai acolitar os empresários da seca, veterano, quer dizer, empresários da seca, e vejam que o urubu, ele está o quê também nas secas do sertão, não está? Os dois são no mesmo plano. Então, gente, olha só, ele diz assim, ó, veterano, mas ainda com zelo de novato, aviando com eutanásia o morto incerto. Ele que no civil quer o morto claro. Então, quer dizer, embora mobilizado, nesse urubu em ação reponta logo o perfeito profissional. Quer dizer, ele lembra os empreiteiros da seca, não é? Que vão procurar aí o melhor salário, ou seja, ele sabe ter paciência com a escolha da morte, da carniça que vai se apresentar para ele. Então, existe uma comparação desses urubus com a ave, com esses empreiteiros da seca? De certo modo, sim, tá? E há uma ironia na poesia de João Cabral, sim, uma ironia fina, porque ele não está falando isso aqui
A gente sabe, o urubu que vai rondar a carne, existe uma ironia fina, uma denúncia, né, da exploração, certo? Da morte, da seca. Então, este item 4 é uma inferência possível, porque o texto não nega, entendeu? O texto me dá pistas. Perceberam? Eu vou avançar um pouquinho na aula, na próxima aula, aqui, só para eu tratar de mostrar mais um exemplo, tá? Próxima aula, eu não sei se é da Glenda ou do Rômulo, tá? Na ordem eu não estou lembrando, mas só vou avançar um pouquinho para chamar atenção aqui para mais um dado de interpretação e depois eu vou deixar gravado para vocês como aula demonstrativa. Vocês podem baixar isso no site no site do Ponto dos Concursos. Eu vou pegar aqui a questão 4, até aqui ao lado, tá bom? Olha só, eu interpretei um poema, não foi? Agora eu vou pegar um texto em prosa, tá? E é uma prosa, de certo modo, literária, porque é uma prosa do Rubem Braga, né, que é um escritor aqui que nós temos, tá bom? Então, vejam só. O item 1, né, aqui do texto, só para te mostrar como é que é fácil. Olha o tamanho desse texto, né? E quantos textos você tem numa prova deste tamanho? Muitos. É um texto que o Rubem Braga vai falar alguma coisa sobre parece que o Sartre, né? Eu vi aqui no iniciozinho, ó, peça do Sartre. Bom, não li o texto todo, também não interessa, e nunca lerei, não por não gostar de ler sobre coisa do Rubem Braga, mas é porque é desnecessário, veja aqui, para a prova, tá, gente? Eu espero que vocês aprendam isso até o final do curso. Ele diz assim, o autor do texto, Rubem Braga, registra que o adido cultural, então vou procurar isso aqui, né, vou procurar, francês, em São Paulo. São Paulo não é um elemento de relevância, gente. Eu grifo. Para eu ir exatamente no texto procurando esse elemento de relevância. Teve conhecimento do problema relativo a direitos autorais e prometeu enviar uma cópia do processo traduzido para o francês. Preste atenção. Por que eu não grifei Rubem Braga? Porque ele já é o autor do texto. Já vi que está aqui, tá? Então não vou procurar Rubem Braga no texto. Registra que o adido cultural francês em São Paulo teve conhecimento do problema relativo a direitos autorais. Vamos ver? Vou procurar São Paulo. Venha com a caneta, ó. Tá passando, né? Vai procurando São Paulo. Você vai achar aqui, ó. Olha onde é que está São Paulo. No penúltimo parágrafo. Você tem que ler isso aqui. Este parágrafo. Vem cá, vamos ver se a gente acha aqui a ideia do adido cultural e comparar com o item. É claro que tem prazer em que os estudantes levem sua peça. Faz questão de escrever a eles uma carta, dando licença e agradecendo. Roberto lhe fala sobre o interesse que sua obra desperta no Brasil. Já tem notícia disso e teve um convite de São Paulo para visitar nosso país. Este ano foi impossível, abre aspas, né, alguém falando. Mas vou dar um jeito de ir no ano que vem. Conta que o adido cultural, tá aqui, ó, francês em São Paulo, lhe prometeu mandar a tradução do ensaio de um escritor brasileiro para publicar na Le Temps Moderne, sua revista. Não se lembra do nome do escritor. Ó, o adido cultural lhe prometeu mandar a tradução do ensaio para publicar na revista. Olha o que ele diz aqui. Registra que o adido cultural francês em São Paulo teve conhecimento do problema relativo a direitos autorais e prometeu enviar uma cópia do processo traduzida. É cópia do processo? Não. É cópia, né, da tradução do ensaio de um escritor brasileiro. Está errada esta opção. Errada. Mas por que uma opção tão simplória leva as pessoas a erro? Sabe por quê? Se você ler esse texto todo, como eu disse, eu não li o texto todo, mas eu sempre tomo cuidado de ler o primeiro parágrafo de um texto, e na hora que eu estou fazendo os outros itens, eu presto atenção no restante. É sobre uma entrevista que parece que o Rubem Braga, tá? Olha só, eu estou interpretando com aparências, porque eu não li. Faz com o Sartre, né? Quando ele vai à França. E ele diz assim, que estudantes do velho centro acadêmico Cândido de Oliveira, do Rio, querem levar uma peça de Sartre, né, sem pagar os direitos. O pedido vem às mãos de Roberta Assunção, secretária da embaixada, que lida com coisas culturais. Ele escreve a Sartre e recebe logo a resposta, mandando um rendezvous, 2 pontos, meio-dia, meia, né, no apartamento do escritor, ou também como penetra. Então, preste atenção que essa informação está lá em cima. E quem lê o texto todo fica com a ideia conjugada da informação inicial
mas da informação final, por isso que erra. O CESP não trabalha com interpretação difusa. A interpretação precisa estar coesa no seu local. Por isso que o item 1 está errado. Isso aqui não tem aqui, tá? Não tem. É simples assim. Pergunto a vocês, é mais difícil interpretar assim? Rômulo, eu vou te roubar mais 1 minuto, só para eu convencer. Item 2. Rubem Braga informa que com Jean-Paul Sartre como Jean-Paul Sartre foi evasivo durante boa parte da conversa. Que ele foi evasivo durante boa parte da conversa. Não foi possível saber com que interlocutor ele falava sobre seus trabalhos. Né? Olha só, não foi possível saber com que interlocutor ele falava, ele foi evasivo durante suas conversas. Bom, aqui ele diz assim, ó, vem cá, olha só, aqui ele fala, né, que o Roberto Assunção escreve ao Sartre, né, então não é ainda o autor, né, e aqui começa o autor, ó, Sartre mora na esquina da rua na Bahia, né, num quarto andar onde se acende uma escada, parará. Aí depois ele fala, à primeira vista o dono da casa lembra Portinari, então ele está descrevendo a casa, tá? E aqui começa, vamos dizer assim, começaria alguma coisa, ó. É impossível saber, tá? Se está falando com Roberto Assunção ou comigo. É impossível saber se ele está falando com Roberto Assunção ou comigo, pois cada olho fixa um de nós formando um ângulo de 45 graus. Mas parece que o esquerdo, que fixa o diplomata, é que está com a razão. E olha o que diz o item. Ó, Rubem Braga informa que, como Jean-Paul Sartre foi evasivo durante boa parte da conversa, não foi possível saber como ele foi evasivo. Olha a conjunção causal, gente. Novamente criando uma explicação que não está lá. Tá? Ele diz que só não dá para saber para quem com quem ele conversa por conta da visão. Perceberam? Isso não tem essa explicação porque ele foi evasivo. Tá bom? É quando o olhar dele não consegue distinguir a direção do olhar. Tranquilo? Só para ganhar, para não atrasar muito para o Rômulo, mas eu prometo que eu gravo um bloco com explicação bem detalhada sobre isso aqui. O encontro dos dois brasileiros com Jean-Paul Sartre foi marcado com urgência em razão de um processo penal que, relativo a direitos autorais, envolvia estudantes do Rio de Janeiro e o escritor francês. Um processo penal foi marcado, né? Aqui eu não tenho mais conjunções, então eu olho para os verbos, né? Isso aqui eu vou ensinar fazendo o curso bastantes vezes. Olhei para o verbo, foi marcado esse encontro. Se você observar aqui no texto, tá? E ele diz que o encontro com os estudantes do Rio envolvia um processo penal. Vem cá, estudantes do Rio, ó. Os estudantes do velho Centro Acadêmico Cândido Oliveira do Rio querem levar uma peça sem pagar os direitos. O pedido vem às mãos de Roberto Assunção, secretário da Embaixada, que lida, olha os verbos todos no presente. Ele escreve a Sartre e recebe logo a resposta. Percebam que não há passado. Outra coisa, não há processo penal. Eles só querem levar uma peça Sartre sem pagar os direitos. Não há processo ainda, tá? Então, cuidado que o item está errado também. E por fim, o último item que eu vou resolver aqui, antes da aula do Rômulo, este outro item diz assim, o cronista brasileiro comenta que melhoraria seu estilo literário se escrevesse não apenas no ambiente do filósofo francês, mas também se constasse os livros de Platão e Mallarmé, que estavam sobre a mesa de Sartre no momento do encontro. Então vem cá, Platão, né? Ó, vem procurar aqui, né, esses autores clássicos, aqui. Vem cá, ó, estava escrevendo quando nos recebeu. Explica-me que está acabando o seu estudo sobre Jean Genet. Tem em sua frente uma edição de luxo de Notre-Dame de Flers. Automaticamente repara os dois livros que tem sobre a mesa. Um é Platão, outro é Mallarmé. É claro que tem prazer em que os estudantes levem sua peça. Gente, só tem sobre a mesa deles 2 livros. O narrador apenas repara os 2 livros. Ele não diz que vai melhorar seu estilo literário se escrevesse nesse ambiente. Percebam que há uma criação ali abusiva vamos dizer assim, do examinador, ok?
Mas só para poder explicar a vocês, eu vou deixar, vocês podem entrar no site depois, amanhã de preferência, à noite, vai ficar lá direitinho, no site do Ponto, lá o restante dessa minha interpretação. Agora fica a pergunta, entenderam, gostaram do processo? Acharam mais fácil, não sei se foi possível passar tudo aqui, tá? Mas esse curso que a gente vai fazer, é um curso que chama Pulo do Gato. Não é um curso que visa aprofundar nada, a ideia não é essa. A ideia é fazer basicamente isso aqui que eu estou fazendo. Em português se faz isso. Cada disciplina vai ter uma abordagem diferente. Por exemplo, a política internacional. Então, o que vai ser abordado? Aí a professora vai recortar a forma como ela vai trabalhar. Então, lá é conteúdo. Então, o que vai fazer? Vai indicar o melhor conteúdo para você estudar nesse momento, tá? Por exemplo, a professora de inglês, pode ser que ela vá também trabalhar essas instrumentações. Então, vocês têm que assistir a aula da Gabriela para saber. Então, o Pulo do Gato é um material imprescindível. Para quem já vem estudando, então, mais do que imprescindível. Para quem vai começar a estudar, também é imprescindível, porque pode ser que você passe da primeira para a segunda fase. Na segunda fase, a gente também deve ter um treinamento voltado ali para a construção daqueles textos, para você entender alguns aspectos teóricos, né, que são ligados àqueles elementos todos. O curso a gente colocou num preço bastante acessível. Esse preço bastante acessível a gente visa trabalhar da seguinte forma: a gente precisa de um quórum. Esse quórum a gente está aí prevendo 100 alunos para a gente começar esse curso, tá certo? Nós queremos começar a transmitir de imediato, né? Então, se você tiver interesse em fazer, você divulgue bastante para que a gente tenha esse quórum e para que a gente possa fazer. Quando a gente diz que pretende atingir, é a primeira vez que o Ponto usa essas ferramentas do Pulo do Gato para a diplomacia, né? Porque a gente percebeu que a gente ajudou muitas pessoas em outros concursos, nós utilizamos isso em concursos passados, recentes. Então, é um material que está sendo experimentado, a gente abriu essa aula dessa forma, tá? Para que vocês pudessem conhecer um pouquinho de como vai ser feito esse trabalho, tá bom?